Deus Todo-Poderoso, aquele que pode e faz pelos seus servos. Então continue mandando para nós o seu pedido de oração. Estamos anotando aqui, tá bom? Pois bem, muita gente também mandou o seu WhatsApp para mim. Estamos na semana que estamos falando sobre a lei, né? A lei da vida, as principais leis da vida. Mude a sua vida aprendendo as leis, os princípios. Então aí falamos sobre as leis da matéria, as leis do mundo das energias, das emoções, as leis do espírito. E as principais leis que nós deveríamos aprender para sermos felizes. E o povo se interessou bastante. Eu recebi muitos recadinhos. Pastor, me falem mais, eu quero aprender. Então você vai encontrar lá no canal do YouTube vários vídeos sobre a lei da vida, as principais leis, como obedecê-la, estudá-las, dominá-las e mudar a vida. Podemos dominar essa lei. Então tem lá leis da matéria, leis de Deus, leis do Espírito, leis das energias, né? E essas leis, elas são princípios eternos que começaram muito tempo antes de nós existirmos. Você e eu, nós existimos há pouco tempo, né? Vamos dizer que há 80 anos atrás a gente nem imaginava existir. Essas leis, elas têm milênios, bilhões de anos, e foram criadas muito antes da Terra ser criada. Esses princípios criados pelo próprio Deus foram ordenados. Os anjos obedeciam esses princípios, essas leis. Depois que Deus fez o homem, essas leis continuaram e foram ordenadas aos homens. Quando nós aprendemos uma lei e dominamos ela, nós nos tornamos muito fortes, né? Quando aprendemos que determinada lei é assim, então vamos fazer assim, e a gente é bem sucedido. Uma das leis que você e eu deveremos aprender para mudar de vida é uma lei eterna, uma lei que nós não sabemos quanto tempo faz que ela foi criada. Na minha opinião, eu sempre digo que as leis são vivas, vivas como uma pessoa. É a lei da autoridade. A lei da autoridade, sim. Princípios da autoridade é um princípio que Deus criou. Deus, ele governa o universo através das leis. E as leis são vivas. Elas podem ser alteradas, anuladas, acrescentadas, somadas. Agora, esse princípio, o princípio da autoridade, ela se estende sobre todos e sobre tudo. Em todas as eras, Deus sempre outorgou autoridade, mostrando que, apesar dele ser Deus, ele deu autoridade a alguns seres para dominarem alguma área e serem autoridades naquela área e serem cobrados quando falharem em fazer aquela área. Que Deus poderia fazer tudo. Deus poderia guardar, vigiar, guerrear, mas não é assim. A Bíblia mostra que existe anjo de guerra, então não é Deus que vai guerrear. Lá está Deus na frente dos anjos dando porrada, não. A Bíblia diz que existe anjo de guarda. Lá no Jardim do Éden tem um anjo que guarda o Jardim do Éden. Mas por que não o próprio Deus? Para que Deus precisar de anjos? Dizendo, sai daqui, quem vai guardar aqui é eu. Não, ele colocou 2 anjos, querubins, e deu autoridade a ele e um mistério que é uma espada cortante circulando no Jardim do Éden. Ou seja, quem passar por ali, meu amigo, o anjo vai cortar. Mas como é que o anjo vai cortar? O anjo não é de Deus? Porque o anjo é bonzinho, eu sou um anjo de Deus, sou cheio de misericórdia. Deus disse que não era para passar por aqui, você passou, mas eu vou ter misericórdia e você vai embora. Nada, meu amigo. Passou, ele mata. Mas não é anjo de Deus? Que anjo de Deus ruim danado é esse? Não. Foi dado a ele a autoridade.
e ordem, para que ninguém pudesse passar por ali no Jardim do Éden. Então quem for lá hoje, porque esse Jardim do Éden tem acesso, porque se não tivesse, Deus não teria colocado guarda. Se ninguém pudesse chegar no Jardim do Éden, Deus não tinha colocado guarda. Será que não existe uma lógica nisso? É claro que existe. Se existe um guarda, é porque existe um perigo daquele lugar ser violado. Se aquele lugar não tivesse perigo de ser violado, então não haveria guarda. Deus não é burro. Então, se há guardas no Jardim do Éden, é porque o homem, os anjos, os demônios podem ir lá. Ele está por aqui na Terra, o Triângulo das Bermudas, em algum lugar. Eu acredito que está lá no Triângulo das Bermudas, submerso. Mas pode estar em algum outro planeta, alguma coisa. Não, eu acredito que está aqui na Terra. Então nós podemos chegar lá no Jardim do Éden. Mas se nós chegar, vai ter dois bichinhos lá, que os anjos falam nordestinês. Aí se o cara passar por lá, o anjo vai dizer: oxe, bichinho, o que tu tá fazendo aqui, hein? Todo poderoso disse que não é pra tu vir não, viu? Vou cortar tu agora com a peixeira celestial. Cortou, acabou. Pode ser tu, pode ser eu, pode ser quem for. Mas a gente podia dizer: não, Deus, por que Deus é tão radical? Não é radical, é o princípio da autoridade. Quando nós observarmos o mundo e percebermos isto, viveremos melhor. Princípio da autoridade. Se você dá autoridade, é como a votação, né? O cara vota no político errado, depois fica reclamando do político, né? Tira fulano, entrou outro pior, fica reclamando, mas foi o cara mesmo que tirou. Deu autoridade. Então a autoridade é um princípio em todos os mundos. Exemplo, Miguel é um anjo de guerra. Mas para que Deus precisa de Miguel? Deus mesmo podia vir fazer a guerra. Não. Deus outorgou a um anjo chamado Miguel fazer as batalhas por ele. Então, qualquer dificuldade que Deus tiver, ele vai mandar Miguel, como foi na oração de Daniel. Que Daniel orou a Deus. Quando a oração vinha descendo, o príncipe da Pérsia, ou seja, um demônio, encontrou a oração no meio do caminho, o cacete comeu, os anjos de Deus começaram a perder. Então a força era muito grande. Então Deus mandou Miguel: vai lá, Miguel. Miguel, eu vou agora na porrada, sai do meio. Yeah! E foi e venceu. Miguel venceu. Então existem princípios de autoridade neste e em todos os mundos. Quando alguém chegou perto de Jesus e disse: tudo isso te darei, se prostardes, me adorardes, porque tudo isso me foi entregue. Princípio de autoridade. Alguém me entregou o planeta Terra. Então, se você me adorar, eu te dou esse planeta Terra para você. Então ele mostrou qual era a autoridade que tinha. Nós não podemos ir contra a lei. Não nos tornaremos fora da lei. Mas nós podemos utilizar a lei para o nosso benefício. As autoridades são constituídas por Deus. Por exemplo, pai. O pai é uma autoridade. A mãe é uma autoridade. E o cara tem que pensar como fosse uma autoridade. Ele tem que saber o seguinte: se ele não fizer a feira, o filho vai precisar e a mulher também vai precisar. Então ele tem que dar os seus pulos. É a autoridade. Então tem também anjos com autoridade. Tem homens com autoridade até de matar outros homens. Existe o princípio da autoridade. Quando a Bíblia diz que Deus fez a terra e deu ao homem, essa parte que diz: então Deus fez o planeta Terra e deu para o homem. Ou seja, o homem tem autoridade. E se o homem resolver acabar com essa jossa aqui, ele acaba. Os anjos não podem impedir. Agora, se vier um anjo de fora, ou vier uma nave, aí os anjos de Deus: não, peraí, meu amigo, a gente está protegendo o planeta Terra. Vem um cometa, um anjo de Deus estoura o cometa. Mas se o homem resolver jogar bomba atômica aqui, os anjos não podem fazer nada. Por quê? Princípio da autoridade. A terra é do homem, então ele faz o que ele quiser. Então não devemos nos preocupar com cometa, asteroide, planeta Nibiru, planeta X. Temos que nos preocupar com homens, com suas máquinas incríveis de dominar o tempo, fazer terremoto, maremoto, abrir a camada de ozônio, queimar cidades inteiras. O homem está muito perigoso, porque isso aqui é dele, foi dado a ele. E ele entrou em pacto com o demônio.
Então, em parte domina o homem, em parte domina o cão. O reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é eterno. E ele não quis colocar remendo novo em pano velho. Ele disse: farei nova todas as coisas. Princípio de autoridade. Quando Deus vai pedir a Faraó para o seu povo sair do Egito. Deus pode dizer: eu vou pedir nada a Faraó, rapaz. Faraó é um abestalhado. Bora, meu povo. Dou um raio aqui na cabeça de Faraó. Não. Deus foi pedir. Já parou para pensar? Deus, autor dos céus e da terra, pedindo para um comedor de farinha, porque Faraó era aqui do sertão, aí foi lá para o Egito, conheceu uma faraó lá e acabou como faraó, né? Era aqui da Cabrobró, na Paraíba. Então imagina o Deus do céu, todo-poderoso, criador dos céus e da terra, e pedir licença a um comedor de farinha e feijão chamado Faraó. Mas Deus foi, mandou Moisés pedir licença. Mas por que Deus disse: não, meu amigo, vamos botar para arrebentar, pega aí, Moisés, uma espada, vamos cortar a cabeça desse cara agora? Não. Então existem princípios, e se esses princípios forem dominados, traremos mais felicidade sobre nós. E esses princípios não é somente os cristãos ou judeus que sabem, mas até às vezes o homem comum sabe. Quando Faraó tomou a mulher de Abraão para si, e Abraão, com medo, disse que era a irmã dele, o Faraó percebeu que estava acontecendo algumas coisas estranhas no palácio. E quando viu Abraão brincando com a esposa, e não era brincadeira de irmão e irmã, era brincadeira de homem e mulher, ele disse: por que fizesse esse mal comigo? Porque o Faraó sabia sobre os princípios espirituais. Ele não era bistalhado, eu sou Faraó. Não, ele era um cara sabido. Ele aconteceu algumas coisas estranhas. Por quê? Ele podia ter a mulher que quisesse. É porque a mulher é de Abraão. Eita. Então ele devolveu a mulher a Abraão e não quis os presentes que deu a Abraão de volta. Outro princípio, né? Então são princípios de leis que, se elas forem dominadas, você pode se livrar do mal. Os judeus tentaram se livrar do mal quando Judas veio devolver as moedas da traição. E Judas disse: toma a moeda, eu não quero, eu traí sangue inocente. Aí os rabinos olharam e disseram: isso é contigo, nós não temos nada a ver com isso, pagamos a você, isso é contigo. Mas eu traí sangue inocente, toma o dinheiro. E eles não quiseram. Então Judas pegou, passou no rosto e jogou nos pés dos sacerdotes. E os sacerdotes ficaram olhando para aquelas moedas. Não eram para ter pego aquelas moedas. E ele disse: não convém pegar essas moedas e colocar na caixa de oferta. Por que não convém? Dinheiro é dinheiro, meu irmão. Dinheiro é a mesma coisa. Não, aquelas moedas estavam energizadas com uma energia muito ruim. Então eles disseram: rapaz, não vai dar não para a gente pegar essa moeda e colocar aqui na caixa das ofertas, não. O que a gente faz? Aí um diz: pega e compra um terreno aí. Errou do mesmo jeito. No momento que pegou, então a energia má de Judas pegou neles, e eles compraram um terreno que se tornou um cemitério para ele e os filhos dele se enterrarem, mais ou menos 20 anos depois. Pois bem, então existem princípios e leis. A lei da autoridade é você tem que saber estar sob, ou seja, debaixo da autoridade, e você tem que saber estar sendo autoridade. Todo mundo neste mundo, ele está debaixo da autoridade, e ele também é autoridade. Exemplo: um pai é uma autoridade, então exerça a sua autoridade de pai. Ah, meus filhos querem andar com um grupinho ali de boizinho meio diferentes. Não proíba. Não, mas como é que eu vou... Você é autoridade, proíba. Não, mas ele não quer não. Se ele não quer, meu amigo, faça pressão. Você é autoridade. E também você está debaixo da autoridade. Não tenha raiva da autoridade. Procure dominar
a área da autoridade que Deus dá. Esse princípio é eterno. Ele existe entre os anjos. Esse princípio existe entre todos os anjos do universo. Quando Miguel estava lutando contra o dragão, e o dragão lutando com a espada comendo no centro, pá, bem, pá, bem, pá, anjos brigando, né? Aí o cara diz: coisa feia, o irmão brigando com Cicrano, e no céu o cacete comendo, meu amigo. Aí só que o demônio começou a ter vantagem, e o anjo olhou para ele e não amaldiçoou o demônio. Olha, ele não amaldiçoou o demônio, ele respeitou a autoridade dele de querubim ungido. Então, está na Bíblia. Ele diz que o Senhor te repreenda, mas não proferiu nada de condenação contra aquele opositor dele. Isso nos revela que os anjos obedecem a princípios, autoridade e hierarquias. As sociedades chamadas anarquistas, elas só existem na cabeça de alguns abestalhados, porque não existe nenhuma naçãozinha no mundo que seja anarquista. Nenhuma. Pastor, tem uma nação que é anarquista. Como é o nome? Nação da Baixa da Égua. E fica ali perto do Beleléu. Ontem o vento fez a curva, do Judo perdeu as botas. A nação da Baixa da Égua. Ela é anarquista. Lá todo mundo só faz o que quer da cabeça. Não existe, porque nenhuma sociedade ela se mantém sem leis, sem regras, sem hierarquia e sem autoridade. Ah, pastor, eu vou para o inferno porque lá no inferno não tem autoridade. É onde você se engana. Lá no céu tem um anjo que manda no outro. E no inferno também tem um demônio que manda no outro, bate e exige as coisas. Então não dá para fugir do princípio da autoridade. Se esse princípio existe antes de nós pensarmos existir, este princípio continuará depois que nós partirmos daqui. É o princípio da autoridade. Então respeite as autoridades dentro da palavra de Deus. Respeite a autoridade. Uma nação que não sabe respeitar uma autoridade é uma nação fraca e nunca se levanta. E uma nação que sabe obedecer uma autoridade, ela é forte. Em Israel existia uma lei que era: se alguém proferir uma palavra de maldição ou uma crítica publicamente, registrada por 2 ou 3 testemunhas contra o rei, é pena de morte. Então haveria pena de morte. Se o cara chegasse e dissesse: ah, o rei Joás é um safadão, ladrão, safado, Joás, e alguém o visse, chamava a guarda e aquele cara era decapitado ali. Então havia um respeito com as autoridades. Nós não devemos querer anarquia, porque não existe. Anarquia é a turma saqueando um supermercado, arrombando a porta de outro e levando tudo que tem. Então uma sociedade dessa não se mantém. Uma sociedade sem autoridade, ela não se mantém. A autoridade é um princípio eterno. Mãe e pai, por exemplo. Mãe é autoridade e pai também. Mesmo eles errados, você deve evitar bater de frente. Porque ele pode soltar uma palavra, pode dizer uma sentença, e essa sentença pode pegar. É porque ele tem autoridade sobre você. Um pastor, então escolha um pastor que tem um coração bom. Porque se ele tiver um coração bom, no dia que ele for contradizido por você, ou por alguma situação, ele não vai te amaldiçoar. Mas se você escolher um pastor doido, na hora que você disser um B e ele dizer um A e você dizer um B, ele vai amaldiçoar você, vai dizer a sua morte. Como ele é um sacerdote, uma autoridade, poderá acontecer. Use a lei ao seu favor. A lei é como a documentação do carro. Quando você está legalizado, você anda sem medo. Tem uma blitz ali, tudo bem. Para aí, para. Sim, senhor. Documento, tá aqui.
Documento do carro, tá aqui. Vamos fazer aqui o bafômetro. Bebeu? Não, senhor. Cadê o bafômetro? Tá aqui. Só para ir. Tá, ok. Pode ir, muito obrigado, desculpa o incômodo. O cara tá legalizado. Então, o princípio da autoridade é: você que é uma autoridade, respeite as demais pessoas que são. E principalmente aqueles que te colocaram. Seja qual for o cargo que você tenha na vida, desde pai a um pastor, aquele pastor que fez você pastor merece respeito, mesmo que ele seja ranzinza e esteja lá na idade, ou seja, velhinho. O pastor gagá. Não, existe muito desrespeito com a autoridade, e muitas vezes nós não sabemos ser autoridade. Ou seja, o pai é uma autoridade, aí persegue o filho, critica o filho, maldiz, diz que vai ser prostituta, diz que vai ser isso, diz que vai ser aquilo. Isso é uma pessoa que não sabe ser autoridade. É uma pessoa que ela não sabe ser autoridade. E quando ela é uma autoridade, ela pensa que é maior e melhor do que os outros, e pisa, espreme, machuca. Então temos que aprender a obedecer às autoridades e também ser autoridade. E observar, vamos dizer, você vai fazer um prédio, então chama o encarregado, o mestre, aí o mestre diz: olha, esse prédio aqui tem que ser com ferro de 0,5 polegada, tem que ser assim, assado, cozinhado, tal. E quando o mestre vira, esse cara sabe de nada, eu vou botar a grossura da metade do ferro. Ele é uma autoridade, ele conhece. Mesma coisa de um médico. O médico diz: cuidado com isso, cuidado com aquilo, faça isso, faça aquilo. Tudo bem, a gente não vai obedecer cegamente, né? Mas devemos ouvir a autoridade da área. Respeitar as autoridades eclesiásticas, ou seja, o pastor, ele não deve falar mal do padre, que o padre é um aliado. Se eu não concordo com determinada prática do padre, não concordo, mas isso não torna ele meu inimigo. Mas às vezes o partidarismo é tão grande que eu já vi crentes chamando nome com Nossa Senhora, tal, palavrões. Não, rapaz, respeita a religião dos outros, né? Respeita a autoridade. Porque Deus respeitou o demônio, por que não respeita o irmão? Jesus falou com o demônio, até permitiu ele entrar nos porcos. O Satanás foi no céu, Deus recebeu ele, conversou, ainda bateu papo com ele. Deus podia dizer: não, tu é o cão, eu sou Deus, sai de perto de mim. Não, conversou: tudo bem? Como é que vai? Oi, tudo bem. Então você é livre do partidarismo, você tem que respeitar o espírita, tem que respeitar o católico. Eu não sou espírita, eu não sou católico, sou evangélico, mas tudo bem. É o padre, tudo bem, senhor padre? Bom dia, né? Não vejo assim tanta agonia. Uma vez eu dirigi na Igreja Batista, eu fui convidado para ir na Igreja Católica e eu fui. Quando eu entrei na Igreja Católica, meu amigo, parecia que estava entrando que é isso? É o pastor da Igreja Batista aqui na igreja? Sim. Tudo bem, seu padre? Tudo bem, Beatas? Tudo bem, fulano? Deus abençoe, seu padre. Confia. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Pronto. Não tem para que se assustar. Respeitar. No caso, o marido deve respeitar a esposa, que ela é uma autoridade. A mulher é uma autoridade. Ela tem a sua força, sua autoridade. E a mulher tem que respeitar o marido, porque ele é uma autoridade. Tem muitas coisas que compete a ele fazer. Princípio da autoridade pode mudar a sua vida e a minha vida. Quando nós percebemos algo e tentamos dominar através do conhecimento, somos abençoados. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Logo, se nós tivermos conhecimento, não sofreremos. Princípio da autoridade: respeitar o outro dentro de... Mas tem gente que não sabe nem respeitar e nem sabe ser respeitado. Tem gente que exagera. Se você for respeitar ele, ele vai exigir mais respeito e mais respeito. É um exagero.
E outra coisa, o princípio do relacionamento é você honrar quem te honra. Mas infelizmente acontece que as pessoas honram pessoas que nunca fazem nada por ela. E aquelas pessoas que fazem alguma coisa não são honradas. Isso é um defeito nosso, seres humanos, né? Ou seja, uma mulher passou 30 anos com um homem, e de repente o homem fica rico, deixa ela e arruma uma boizinha. Mas 30 anos, teve filho, tantos problemas ela ajudou a resolver, merece consideração? Não, mas eu vou honrar a boizinha. A boizinha quer só o dinheiro. Então, o princípio da autoridade. Aprenda a ser autoridade. Quando você for uma autoridade, pastor, eu sou um mecânico, como é que eu vou ser autoridade? Sim, você é mecânico, você é autoridade na sua área. Rapaz, esse motor não está bem. Ele está fumaçando, está batendo. Então, daqui a alguns dias você vai precisar fazer esse motor. Então, você está sendo uma autoridade ali, né? O pastor, ele tem que respeitar o membro e o membro respeitar o pastor. É incrível, né? Um dia alguém falando para mim, o advogado fulano de tal diz que todo pastor é ladrão. Aí eu digo, e muita gente diz que o advogado é ladrão, né? Mas eu respeito ele. Quer dizer, o cara é advogado, aí chama o pastor de ladrão. Aí o cara é engenheiro, aí chama o advogado. Não, calma, o advogado é uma autoridade na área dele, o engenheiro é uma autoridade na área dele, e o pastor é uma autoridade. O que há é uma falta de respeito com esse princípio da autoridade. E quando nós partimos para o anarquismo, acontece como aconteceu em muitas cidades do Espírito Santo, né? Acaba, entra, arromba um supermercado, aí sai com uma caixa de comida na cabeça. Ele não imagina que aquilo pertence a alguém, que aquele supermercado tem um dono e aquela mercadoria tem um preço. A Bíblia manda respeitar as autoridades e obedecê-la, porque não é à toa que traz consigo a espada. E existe o princípio da autoridade. Você tem que honrar o seu pai, mesmo que ele seja um chatão. Tem que honrar sua mãe, mesmo que você ache que ela é uma ultrapassada. Não importa, é uma autoridade. Temos que aprender os princípios da autoridade. E que o outro não precisa estar errado para nós estarmos certos. A Batista não deve falar da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus não deve falar da Universal, que um, querendo ser melhor do que a outra, acaba acusando o outro e a si mesmo se acusa. Respeitar a autoridade é um princípio que existe entre os anjos, princípio da autoridade. Eu fico imaginando lá no Jardim do Éden, tá lá um anjão lá, né? Então, ele é autoridade ali. Se vier um anjo, seja quem for, ele corta no meio. Aí o cara diz, não, Chiquinho, vou ali lá no Triângulo das Bermudas, viu, Jesus? Aí tal, eu sou Chiquinho, eu sou amigo do pastor Joís. O anjo não quer saber de nada, meu irmão. Passou aqui, eu corto. Princípio da autoridade. Isso aconteceu com Balaão, que o crime de que Balaão ia cometer tinha que passar daquele determinado ponto. Então, quando ele passasse, um anjo estava legalizado para executá-lo. Então, a autoridade é algo muito importante, que pode ser usada para o bem ou para o mal. O princípio da autoridade, da autonomia, é um princípio eterno. Se você aprender e nós aprendermos esse princípio, mudaremos com certeza nossa vida e sofreremos muito mais. Aliás, sofreremos muito menos. Eu me lembro que quando Michael Jackson veio gravar na favela do Rio de Janeiro, os produtores de Michael Jackson falou com a polícia militar, falou com o governo do estado, falou com a prefeitura, falou com o Papa, e foi lá e falou com o traficante. E eu estava assistindo a reportagem, o pessoal criticando, o pessoal de Michael Jackson foi falar com o traficante, no mínimo deu dinheiro, conversou. Não, meu amigo, quem manda aqui é nós. É claro que o pessoal de Michael Jackson sabia que quem manda no morro é o traficante, não é o Estado. E eles foram lá pedir arrego ao traficantão. Quem é vocês? Nós somos aqui da equipe de Michael Jackson.
Vem fazer o que aqui na favela? A gente vem gravar um clipe e tal. Aí a gente veio aqui pedir aqui sossego, que ninguém mexa com a gente. Vai ter um monte de gringa aí com celular, com câmera, tudo. Oh, que lindo. O pessoal disse que a favela é linda, mas ninguém quer morar lá, né? Aquela Regina Casé disse que a favela é linda, mas mora no Morumbi. Pois bem, que coisa linda, favela. Os negão lá, vem cá, chega. Mas, nosso chefe disse que não pode mexer, não. Pode não? Não. Deixa os gringos ali. Oh, alright. Oh, maravilha, wonderful, wonderful, wonderful. Né? E os caras, wonderful, né? Wonderful. Então, fizeram o clipe, não tiveram problema com ninguém da favela, porque eles respeitaram o princípio da autoridade. Até com os espíritos caídos, você tem que respeitá-los, estudá-los, para dentro da lei derrubá-los. Você não pode ficar desafiando tudo que é espírito aí. Eu sou de Deus, eu sou de Jesusão, velho. Não, aí vem e derruba. Calma. Mas está na Bíblia aqui, ó. Pisarás serpente, escorpião, mas assim. Mas você vai para o ambiente dele chamar e desafiar. Você está partindo contra o princípio da autoridade, né? Então, que você respeite a autoridade. A ex-mulher é uma autoridade. Pastor, a ex-mulher é autoridade? For pegar os filhos, fale com ela, né? Vou pegar meu filho, minha filha, sim, que ela é uma autoridade. E temos que saber ser autoridade, para não exagerar na dosagem de exaltação e de energia. Na verdade, às vezes a gente pensa assim, autoridade é um sargento, um tenente e um coronel. Não. Existe princípio de autoridade entre os anjos, entre os homens, entre as raças. Não dá para fugir da autoridade. E também não dá de encontro com ela. Porque você vai ser esmagado pela força que é a autoridade. Deus, ele delega autoridade aos homens e aos anjos. Por exemplo, quando você tem um filho, foi um presente que Deus te confiou. Ele disse assim, eu confio em Chiquinho. Aí Chiquinho teve Chiquinho novo. Então, Chiquinho, tem que criar bem, Chiquinho. Tem que dar comida, tem que dar orientação. Que foi Deus está confiando em você. Quando eu me sento nessa cadeira aqui para falar com você, que está na sua casa ouvindo, para mim é uma dádiva de Deus. Deus confia. Estou confiando em você. Vai lá, Joilson. Fala com esse povo aí. O que você entende da palavra? Diz aí. Então Deus delega a autoridade. Você não pode dizer, não, eu não tenho autoridade nenhuma. Você é o quê? Eu sou motorista de ônibus. É claro, Deus deu um ônibus para você dirigir, com 60 pessoas dentro dele. 60 vidas. Então você tem uma autoridade. Qual é a autoridade? Dirigir o ônibus. Não, pastor, vou passar a noite todo dia na balada. Estou dirigindo um ônibus aqui, pastor, cochilando. Você não está sendo uma boa autoridade. Cochila e os passageiros, né? Aí depois, não, passei por cima de fulano é porque eu dormi. Aí vem aquela desculpa esfarrapada. Mas você era autoridade e tinha que agir como autoridade. Você é um pedreiro. Pastor, eu não sou autoridade não, viu, pastor? Eu sou pedreiro. Você é autoridade sim. Tem autoridade. Qual é, pastor? Você vai fazer a casa? Se você fizer mal feito e cair em cima da pessoa, você é o culpado. Não, foi o vento que soprou. Não, você é o culpado. Você tem que perceber tudo isso. Não, mas o dono disse que era para gastar pouco cimento, botar mais areia do que cimento. Mas o dono agora vai exigir da sua autoridade. Você é o pedreiro, é o responsável. Princípio da responsabilidade e da autoridade. Você tem responsabilidade até com você mesmo. Por exemplo, a idade, né? Não, pastor, eu quero ficar rica e depois Deus vai exigir. Eu dei para você tantos anos. O que você fez com esses anos todos? Não, eu fui para balada e voltei. E aí? Fui de novo e voltei. E depois? Fui de novo e voltei. E depois? Fui de novo e voltei. Sim, você gastou sua vida toda na balada? Sim. Parabéns. Você tem o direito. O pastor tem o direito, não tem? Tem. Depois não reclame.
princípio de autoridade. Você tem uma responsabilidade. Você sentou no volante do seu carro, você é uma autoridade. Você tem por obrigação dirigir bem e ter responsabilidade no que faz. Pastor, eu sou cozinheiro, eu não sou autoridade não, porque eu sou cozinheiro. Tudo bem, mas você tem que fazer uma comida boa. Se der dor de barriga, não é falar em dor de barriga. Uma vez a igreja fez um congresso, não foi a minha. Eu estava lendo no jornalzinho da igreja, e eles fizeram um congresso no sertão, tal, e eu falei, não, que congresso bom. Então pregamos, ganhamos almas, pregamos o evangelho maravilhosamente, e a irmã Chiquinha fez uma sopa maravilhosa. E eu lendo o blog, na época era blog. Legal, eu vou fazer também uma cruzada nessa cidade. E então comemos a comida da irmã Chiquinha, e quando voltamos aconteceu algo engraçado. O que foi que aconteceu? O que foi? Nós estávamos em quase 70 pessoas dentro do ônibus, lotado, e de repente todos os irmãos deram vontade de ir no banheiro ao mesmo tempo. Dor de barriga em todo mundo. Eita Jesus! Foi os irmãos correndo com vestido, sapato alto, com paletó, tudo para dentro do mato, né? Eu nunca esqueci dessa reportagem. Quem leu foi eu. Foi engraçado demais. Engraçado? E depois, cadê o papel higiênico? Então a irmã Chiquinha lá que fez a sopa, todo mundo pode errar, né, gente? Pode. Alguma coisa aconteceu, uma comida estragada, uma comida do outro dia, ou ela não tem experiência para fazer comida para muita gente. Eu sei, meu amigo, que o ônibus atrasou mais de 2 horas, que depois que o pessoal descarregou, cadê o papel higiênico? Só tem folha de urtiga aqui, né? E aí? Isso num ônibus lotado, né? Todos comeram da comida. Então a cozinheira, o cozinheiro é uma autoridade. O cara diz, rapaz, faz qualquer besteira aí para dar pro povo. Não, qualquer besteira não, porque se der uma dor de barriga nesse povo, vão botar a culpa em mim. Então eu sou uma autoridade, eles vão comer o que eu vou fazer com minhas mãos. Não, bota essa carne velha aqui que a gente comprou, esse quinó velho vencido, eu comprei lá na feira, na calçada, que já está vencido, tal. Não vou botar isso. Por que você não vai botar? Porque eu sou autoridade. A autoridade, sim, eu sou a cozinheira. E eu não vou colocar esse produto. Mesma coisa um médico, né? Já houve caso da mulher ir fazer redução de estômago, comprar os anéis na China, aqueles anéis da China, para colocar no estômago para fazer redução de estômago. E ela foi para 2 médicos. Aí o médico olhou e disse, sim, a gente faz. Quanto é? Tem plano de saúde? Tem. Pô, tá bom, a gente faz a redução de estômago. Cadê os anéis? Esses anéis é aqui, ó. Xing Xing Chong Chong. Aí o cara disse, não coloca esse tipo de anel não, da China não. Você tem que comprar anel bom, americano, brasileiro, alguma coisa que tenha garantia. Eu não faço. Não, mas esse anel Xing Xing Chong Chong é muito bom, mas eu não boto. Aí ela foi para outra, eu acompanhei o caso. Eu digo, rapaz, esses anéis aí, né? Aí quando chegou no outro, aí o cara disse, olha, eu não vou fazer essa operação, porque os anéis são Xing Xing Chong Chong. Não faço. E outra coisa, seus exames estão dizendo que você está muito fraca. Você está sem comer. Não, é porque eu faço dieta, a dieta da folha de alface, se a alface emagrecesse, se planta, mato, emagrecesse, a vaca era a mais esbelta, que a vaca só come mato. Você não vê vaca comendo picanha, né? Você não vê a vaca está comendo um pedaço de picanha, não. Vaca só come mato, e é gorda que só a vaca, né? Aí o cara diz, não, eu vou fazer a dieta da sardinha, vou só comer peixe. E a baleia? A baleia só come peixe, é o tamanho da baleia. Então, pastor, desisto. Então, ela criticou esse médico. Ela é muito amiga minha, que Deus ilumine onde ela estiver. Então ela encontrou, através de uma pessoa parente dela, um cara que disse, pode trazer que eu já estou amolando a faca. Aí ela foi, mas rapaz, foi abrir e ela entrar em coma. E não recuperou do coma e morreu. Uma excelente pessoa de Deus. Jesus a tenha no seu santo seio.
né? E a última pessoa que ela falou foi comigo, antes de entrar na sala de cirurgia. Ela, tô ligando, pastor, vou desligar o celular, tal, tô muito contente. E ela tinha recebido uma praga, né, da pastora dela, que a pastora soltou uma praga, alguma coisa assim, você vai morrer, não sei o que lá. Eu disse, não, deixa pra fazer depois. Não, porque eu tenho que fazer. E ela fez, aí deu um treco lá, ainda passou umas 2 semanas em coma, aí foi embora. Então os 2 primeiros médicos estavam certos. Um disse, eu não faço porque é xing, xing, chong, chong. O outro disse, além de ser xing, xing, chong, chong, você tá fraca. Não vai fazer não, mulher, que você tá fraca. Fazendo regime doido. Então eles tinham razão, né? Então, princípio da autoridade. Esses médicos, eles estavam se livrando de uma grande bomba. Da pessoa morrer na operação dele. Ele se livrou, o outro fez e ela morreu. Todos nós somos autoridade e estamos debaixo de autoridades. Eu acho incrível que no nosso mundo evangélico temos um tipo de prepotência. O cara é pastor, estudou teologia 6 meses e não quer obedecer mais ninguém, com o nariz empinado, eu sei, Deus me revela, fala comigo. O cara aprende um A, aí pensa que já sabe do alfabeto inteiro. Isso é falta de humildade e também um desconhecimento do princípio da autoridade. Conheço obreiros na igreja do Senhor que querem mandar mais do que o pastor. Aí diz, quem manda aqui é o Espírito Santo, meu irmão, não é pastor não. Está errado. O pastor, quem manda na igreja é o pastor. Ele é autoridade. Deus concedeu a ele autoridade. Não, o obreiro tem que mandar também, não. Quem manda é o pastor. Se acontecer alguma coisa errada, quem vai responder é o pastor. Não é o obreiro nem a obreira. Muitos pastores não sabem tomar decisão, deixa a igreja toda tomar suas decisões. Depois que dá errado, o problema vem para cima dele. E outros usam de muita prepotência, né? Eu já vi gente que foi colocado pelo pastor, ordenado pelo pastor, ensinado pelo pastor, com um mês, 10 dias, 20 dias, 30 dias, um mês. Ele já se levantou contra o pastor, disse que o pastor era carnal, que era do demônio. Até eu disse para ele, como é que o pastor é do demônio? Então foi o demônio que botou você como pastor. São contradições como essa que mostram que muitas vezes nós temos que aprender o princípio da autoridade. O cara é um policial, então temos que aprender a obedecer ao policial. Mas o próprio policial tem que aprender a ser uma autoridade, né? E o Espírito Santo nos ensina esse princípio. Alguém falou para mim, pastor, os extraterrestres vão atacar a Terra porque eles são mais evoluídos. Aí eu disse, você pode pensar 3 coisas comigo, pode pensar? Aí ele disse, sim. Eu digo, me diga uma coisa, se eles são mais evoluídos, por que eles não já atacaram? Porque a gente vem nessa zorra há 6.000 anos. Porque eles não entraram antes. Então existe uma autoridade, existe alguém protegendo nós aí. Segundo, se eles estão tão evoluídos, o que eles vêm fazer aqui? Não, porque eles vêm comer carne humana, não sei o que lá. Se eles são tão evoluídos, eles não sabem fazer uma criação própria, não? Tem que atacar o planeta. Terceiro, se eles fossem tão fortes assim, por que esperariam tanto para atacar? Ficariam aparecendo escondido, aparecem debaixo de um pé de árvore e tal. São princípios, né? E diz a Bíblia, então foi entregue ao dragão a chave do abismo. E eu lendo isso aí, eu digo, quem é que vai entregar o dragão? Será que é Deus que vai entregar o dragão a chave do abismo? Não. O homem, isso é um portal. Desde Nimrod, esses demônios querem trazer os amigos deles que estão lá nas outras dimensões. Mas não pode. Então, o homem que está abrindo portal lá na Suíça, estão gastando milhões para fazer não sei o que lá, acelerador de partículas, não sei o que lá, que na verdade é um portal que eles querem abrir, pode estar dando a chave do abismo para o dragão. O dragão está lá, vai, foz,
Olha aí, porque se o homem entregar a chave do abismo ao dragão, vai sair os demônios lá de dentro em forma de gafanhotos, né, como diz Apocalipse, e Deus não vai poder fazer nada. Os anjos guardiões que existem na terra, que a Bíblia fala que existe, guardiões, não vai poder fazer nada. Não é vontade do homem, né? Então existe, quando o homem fez acordo com o mundo espiritual, com o anjo caído, por que Deus não impediu? Né? Tava lá Adão, eu vou comer a maçã, que ninguém sabe que fruta era. Eu vou comer a maçã. Deus, pare, Adão, deixa de ser idiota, abestalhado, não coma não. Não, Deus ficou na dele. Deus é omisso, é? Não é que Deus é omisso, é que Adão tinha autoridade sobre o planeta, e o planeta só mudou depois que ele comeu. A mulher comeu e nada aconteceu, mas quando ele, que Deus deu a terra para ele, comeu, tudo mudou. A terra começou a produzir espinhos, tudo mudou, a força da terra já não era a mesma, e a entropia começou a acontecer, ou seja, começou a ver murchar flores, o galho ficar seco, que antes não ficava. Pois bem, princípio da autoridade. Se você é autoridade, não entregue seus filhos para o mal, não jogue praga neles. Se você está com raiva deles, fale. Se for necessário uma tapinha na bunda, dê, mas não precise jogar praga, amaldiçoar ou dizer alguma coisa que vai acontecer. Tu vai ver, tu vai se ferrar, viu? Você é uma autoridade, e no momento que essa autoridade está entregando o filho para o demônio diz obrigado, abestalhado, obrigado, e ele vai atrás do filho. Então tem que aprender a ser autoridade. Não, eu sou pai, quem manda aqui sou eu. Não sabe ser autoridade, não sabe. A autoridade existe para o bem e não para o mal. Como pai, como ser vivo, você tem autoridade sobre você. Se você decidir pular de um prédio, Deus não vai puxar você pelo pé. Se você decidir ir para rock and roll, drogas, Deus não vai dizer, não, meu filho, que é isso? Faça isso não, por favor. Não, é um direito seu. Não, pastor, eu não quero ser nada, eu vou ser punk, vou ficar sem tomar banho, cheirando a bode velho molhado, na praça, levando chuva. Aí eu tô zen da chuva. O que é que Deus vai poder fazer? Você não quer ser? Então, é uma autoridade sua. Agora veja que autoridade você está sendo com você mesmo. Eu peço a Jesus Cristo que revele a vocês e a mim o princípio da autoridade, que todos nós estamos sobre e sob. Temos autoridade e somos sujeitos às autoridades. Aqui neste mundo ninguém faz o que quer, a gente faz o que pode. Você não pode, não, pastor, eu sou de Deus, faço o que eu quero. Não, tem autoridades, tem que falar com as autoridades, né? Quer fazer o que quer? Vá para a China, vá botar uma caixa de som lá e pregar o evangelho, vá lá para o meio dos islâmicos. A lei deles não vai deixar. Então existe a lei da sociedade, a autoridade da sociedade. Aquela sociedade, ela tem o direito de ser do jeito que ela quer ser. Nós não queremos adorar Jeová, queremos adorar não sei quem, então tudo bem. Aí você vai para a ilha fulana de tal, ilha do Chiquinho. Aí lá todo mundo adora o coelho sagrado. Ô coelho sagrado, coelho maravilhoso das orelhas grandes. Aí você já, não, esse coelho aí não é verdadeiro não. Aí eles matam você. E Deus vai fazer o quê? Porque Deus não impediu. Você foi para o ambiente deles, o grupo deles afligiu a lei deles, e a lei deles exterminou. Aí é onde está aquela questão de missões. Às vezes a igreja faz missões, manda um obreiro para a Índia, manda não sei para onde, e lá os caras estão amolando a faca, rapaz, corta a cabeça e vende por $30. Cadê Deus? Não, você está saindo do seu ambiente para o outro ambiente que não quer você. Então existe a lei do ambiente, né? São leis e mais leis. Pastor, eu não aguento mais meu esposo, ele bebe demais. Eu estou casado há 20 anos com ele, mas ele bebe. E aí, irmã, você conheceu ele aonde? Na igreja, foi? Não, conheci no bar. Então você conheceu ele bebendo, não foi? Foi.
E por que você quer que ele deixe de beber? Porque eu quero. Mas quando você conheceu, ele já bebia? Já. E agora? Que Deus nos ensine a obedecer e a ser autoridades. E ser uma boa autoridade, né? Ou seja, conheço pessoas que disseram: com tantos anos eu sou formado nisso, e lutou e foi formado. Conheço pessoas que determinaram na vida delas: eu determino uma família, um lar, e conseguiram, porque elas têm autoridade dada por Deus. Quando você também pega a Bíblia e lê e crê e profetiza na sua vida, você está usando a autoridade que você tem para provocar o bem em você mesmo. Está aqui na Bíblia que Deus, Jesus, veio para eu ter uma vida e vida com abundância. Então eu creio nessa palavra aqui. E essa palavra aqui vai estar na minha vida, né? Nós temos uma sociedade que merece muito mudar. Se você quiser ser igual a ela, sofrerá os danos que ela sofre. A moda é falar e dizer, né? Inclusive nessas rodas de conversa é muito chato participar, porque fulano é ladrão, ciclano é ladrão, fulano não presta, fulano é safado, fulano é cachorro, fulano é ladrão, ciclano é ladrão. Não tem ninguém que preste nesse mundo. Então nós não sabemos ter autoridade. Sim, fulano é ladrão, né? Mas quem foi que botou ele lá? Foi o Estado de fulano de tal. O Estado votou nele. Então pronto. Ele está lá porque alguém botou ele lá. Princípios de autoridade. Você tem que ver esse princípio, essa lei, em várias dimensões. Várias dimensões. Acompanhei uma mulher que ela abortou umas 4 vezes. E ela disse: não, pastor, eu estava solteira e aí engravidava, agora ela quer engravidar e não consegue. Ela foi autoridade, não foi? Foi uma autoridade errada, né? Mas mulher, se você tivesse tido esses filhos, eles seriam tua felicidade. Mas eu não queria, pastor. Então, usou da autoridade. O que Deus fez? Nada. Por que ela não está conseguindo engravidar? Por causa do Citotec. Danou Citotec no útero, tomou Citotec. E aí aquilo vai cauterizando, né? Mas com tratamento ela vai conseguir, em nome de Jesus. Mas ela usou da autoridade dela contra ela mesma. Não, pastor, não quero fazer nada. Vou ficar em casa só. Trabalhar e orar. Aí na vinha do Senhor. Às vezes eu orar e ocupado eu quero estar. E na vinha. Bem, você está acomodado, né? Tô. Então é um direito seu. A Bíblia diz que por causa da acomodação e da preguiça, o teto cai sobre a cabeça. O cara está olhando pro teto, o cupim está comendo no caibo. Ah, depois eu vejo. Depois não, né? O Espírito de Deus nos ensine o princípio da autoridade. Que o Espírito de Deus nos ensine a sermos alguma autoridade que somos e a obedecermos a alguma autoridade sobre nós. Ah, rapaz, esse coronel é um homem que nem eu. Sim, mas ele é um coronel, ele tem autoridade, né? Ah, que pastorzinho, velho fuleira, certo, mas ele é um pastor, ele é ungido. Então se ele der uma maldição em você, pode pegar. A bênção não pega, então o outro também pega. Tenha cuidado, não mexa com ele não, deixa ele na dele. E aí você pode também manobrar isso aí. Pastor, eu participo da igreja do Pulo do Gato. Sim, e lá eu fui sair, aí o pastor me amaldiçoou. Sim, agora eu estou procurando o senhor, porque eu quero que o senhor me abençoe para quebrar a maldição dele. Apoio, meu irmão, já estou amolando a língua. Estou amolando. Vem cá, chegue. Agora qual é o princípio? Me dê um sorvete. Sorvete? Sim, paga um cachorro quente para mim. Por quê, pastor? É o princípio. Solicitou, né? Como esse princípio aparece em Elias, né? A viúva chegou, Elias, tal. Aí Elias disse: foi Elias ou foi Eliseu? Eu não estou bem lembrado. Faça comida para mim. A pobre da viúva já estava lascada.
Só tinha um ovozinho na geladeira dela, um pouquinho de cuscuz. Mas ela fez para o profeta. E quando o profeta comeu, o profeta estava legalizado e abençoou aquela mulher. Isso aconteceu com Paulo. Quando Paulo disse: em tudo tenho e nada tenho falta. A igreja mandou uma oferta através de Tíquico. Olha que nome. Que tal você colocar o nome do seu filho Tíquico? Tíquico está na Bíblia, né? Apafrodito. Se você não quiser Tíquico, pode botar Apafrodito. São nomes gregos que estão na Bíblia e eram amigos de Paulo, Apafrodito e Tíquico. Se você quiser mais ainda, você pode botar os dois, Tíquico, Apafrodito. Ô Tíquico, Tíquico, Apafrodito, chega cá, rapaz. É o nome grego mesmo, né? Mas Tíquico e Apafrodito eram amigos de Paulo. Tíquico trouxe uma oferta dos Tessalonicenses, se eu não me engano, para Paulo. Quando Paulo recebeu, Paulo deu a bênção, está na Bíblia, né? E Deus, através do seu poder, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Soltou a bênção. Existem princípios para tudo, né? A viúva lá: eu estou lascada, minha aposentadoria, o presidente está querendo tomar, e eu estou aqui, só tem uma vaca velha, as costelas do lado de fora. Aí o profeta disse: pois faz uma comida para mim. O profeta dizia: não, eu não quero nem comer, eu vou comer no restaurante ali. Não, faça uma comida para mim. Sim, senhor, faça agora mesmo, viu? Vou fazer aqui, vou fazer caldo de feijão preto com farinha e carne de charque, jabá pro senhor. Aí ela foi, correu. Eu gosto demais de caldo de feijão com farinha, né? Alcione faz, que é uma beleza. E minha avó, minha mãe também faziam caldo de feijão cozinhado na panela de barro, depois dando farinha, e fica aquela liga misturada como se fosse cola. Aí você pega algo saguado como carne de charque, carne de sol, joga dentro, meu amigo, é uma beleza. Então a viúva disse: eu vou fazer, viu? Só espera aí, eu sou da Paraíba, lá de perto do pastor Joís. É porque eu vim aqui para Israel, meu amigo, aí me lasquei, o cara morreu, fiquei viúva. Espera aí, viu? Eu vou fazer aqui um beiju, tapioca, mandioca cozinhada, com carne de sol e charque, tá bom? Correu, fez. Aí o profeta: gostoso demais, muito bom. Gostou, seu doutor? Gostei demais. Agora eu abençoo você. Pronto, ela recebeu a bênção. Tá lembrado de Jacó? Né? Jacó comprou a bênção de Esaú com um guisado de lentilhas. Então olha aí o princípio, a lei. De quem era a bênção? Esaú. Quem queria a bênção? Jacó. Então Jacó fez, que Jacó também era da Paraíba e foi lá para Israel, tal. Aí Jacó estava fazendo uma sopinha, né, uma cabeça de galo, um mocotó cozinhado, picado, bucho de boi cozinhado. Aí chega Esaú: rapaz, que negócio cheiroso. Ele era bruto, né? Esaú era brutão. Gostoso demais, né? Me deu um prato para comer. Jacó, muito esperto, aí disse: eu dou. Agora, se você me der sua primogenitura. É a mesma coisa do cara vender um carro zero por R$2. Aí ele disse: essa primogenitura não está me servindo de nada. Olha, o que não serve para você hoje pode servir para amanhã. Preste atenção, hein? Isso aconteceu comigo. Eu comprei 4 pneus novos para o meu carro. Aí eu ia jogar os pneus velhos. O senhor disse: guarda aí, pode ser que precise, né? E houve muitas coisas tal, e eu usei esse pneu velho, meu amigo, até na lona, até apareceu o arame. Usei, me serviu muito. Então, o que não serve para você hoje pode servir amanhã. Mas ele disse: vai servir nada, eu não quero nem saber, me dê logo esse prato. E você me dá para uma primogenitura? Dou. Toma. Era o princípio, a troca, como fosse um intercâmbio energético, alguma coisa assim. Lei. Porque Jacó podia ter tentado tomar, ele não tomou, ele fez um negócio, fez um acordo.
Então, as leis que nós estamos estudando no YouTube, vai por aí. Princípio das leis, as leis mais importantes do universo. Existem bilhões de leis. Você não precisa passar 10 anos na universidade para aprender as leis do universo, né? Apenas observar a palavra de Deus e saber que existem princípios, e saber os principais princípios que estão sendo citados nos vídeos. E um desses principais princípios, que se você obedecer, você será muito feliz, é o princípio da autoridade. É o princípio da autoridade. Que se você aprender, você será uma boa autoridade. E também sofrerá menos, porque vai se chocar menos contra a lei da vida. Mais informações sobre essa semana, falando sobre a lei, as principais leis da vida, vá lá no nosso canal, no YouTube, acesse, aprenda, porque a Bíblia diz: meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, se o povo tem conhecimento, então não sofre. Eu me lembro que tem uma sabedoria que Alcione pegou de um site chamado Baby Center. Esse site é muito bom. Toda mulher grávida tem que estar inscrita nesse site Baby Center. Eu quero até aqui na rádio fazer uma homenagem a esse site. Parabéns. E lá ela aprendeu o seguinte: se a criança tiver febre por algum motivo, dente ou qualquer outro motivo, até o remédio fazer efeito, ela pode entrar em convulsão. O cara deu o remédio, mas está com 40 graus, 42, ela entra em convulsão. Então, para evitar que o bebê entre em convulsão, você pega uma toalha molhada e envolve o bebê na toalha molhada e a temperatura passa toda para a toalha. Com isso, Alcione fez uma diferença muito grande com os filhos. E uma vez comigo, que eu tive uma febre alta, e lá vem ela com a toalha enorme, molhada, e eu morrendo de frio, e eu olhei para ela e disse: você está me fazendo sofrer, né? Ela disse: não, estou curando você. E aí o remédio fez o efeito e a temperatura passou para a toalha e eu não sofri tanto. Então, o que é isso, gente? Isso é uma lei, é um princípio. Princípio do aprendizado, princípio do comportamento. Vamos aprender a lei da autoridade. Primeiro, respeitando a autoridade, como você queira ser respeitado. Se você fosse um guarda, você queria ser tratado como? Não, se eu fosse um guarda, eu gostaria de ser tratado com respeito. Então, respeite o guarda, né? Respeite o presidente, respeite o cara que você elegeu. Não foi você que elegeu? Respeite o pastor, respeite o padre. Se você não gosta do pastor, mude de igreja e saia sem arrombar. Tem gente entra estreito e sai arrombando. Não, você entra estreito e sai estreito. Com licença, pastor, tal. E teve uma vez que um irmão traficante se converteu e eu disse para ele: vá para o seu chefe, converse com ele, diga que você se converteu e saia devagar. Não é porque eu tenho dívida com ele, pastor. Diga que a dívida é muito grande, que você não vai poder pagar agora, que depois paga e tudo mais. E o cara foi lá, aí falou com o traficantão disse: meu irmão, você sabe demais. Cuidado na língua, não, a gente apaga você. Não, meu irmão, agora eu sou crente de Jesus, aleluia, crente de Deus Pai, de Ave Maria e Jesus Cristo, amém. Vá, meu irmão, vá, agora cuidado na vida, viu? Tá bom. Mas, pastor, é você ter orado e mandado esse traficante se ferrar? Não. Ele fazia parte do bando, sabia de coisa demais, ainda tinha dívidas. Eu vou tirar esse homem assim, o bando vem matar ele dentro da igreja. Não, vá lá e fale com o cara. Falando é que se entende, né? As pessoas são muito agressivas. E eu tenho muito medo do ser humano. O ser humano é uma mistura de maravilhoso com perigoso. Qualquer coisa quer brigar. E às vezes o caba também não fica atrás, porque também é chato ser insultado, né? Então, se o sinal abre e o carro morre, fica o cara: sai do meio, filho da rapariga, sai do meio, filho da mãe.
Todo mundo é filho de uma mãe, né? Eu digo, meu Deus, você calma, né? Qualquer pessoa, por mais que saiba dirigir, às vezes o sinal abriu, aí o cara vai e o carro morre. Aí ela vai, tchu, 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 tchu. Enquanto o carro não pega, o cara tá atrás, sai, chama, xinga o papa, chama sua mãe não sei de quê. Falta de educação espiritual. Porque às vezes o cara é universitário, às vezes o cara é formado em direito. E tá lá xingando sua avó, sua tia, sua mãe, porque o carro quebrou, né? Isso já aconteceu comigo uma vez, o carro quebrou, aqueceu, no meio da estrada, e a temperatura subiu, eu digo, opa, desliguei. E o cara sai do meio fio de uma égua, sai do meio fio não sei de que, eu acendi o alerta, e o cara xingando. Aí eu saí do carro, disse, o carro tá quebrado, meu irmão. Aí o cara saiu com a raiva, cantando pneu. Isso é uma atitude de uma pessoa que não conhece a lei. Porque ali podia estar um traficante, ali podia estar um policial e queimar a cara dele com bala. Toma, está xingando minha mãe. As pessoas são muito agressivas. E nisso, às vezes infringimos as leis. As leis da amizade, as leis do convívio, né? As leis do respeito. Então, que nós venhamos aprender essas leis, porque elas vão nos beneficiar. Todo mundo que é feliz e é bem sucedido é porque aprendeu a lidar com as leis. E uma dessas leis é a lei da autoridade, que existe entre os anjos, dos mais longínquos, daqueles planetas que você nem imagina que ele exista. E existe entre nós, homens, aqui na Terra. A lei da autoridade. A lei, princípios da autoridade. Quando você for uma autoridade, você tem que respeitar aquele que está abaixo de você. O pastor, ele não pode humilhar o obreiro. Eu acompanhei igrejas que os pastores davam grito no obreiro. Pior do que no quartel. Eu participei do quartel 31º Batalhão de Infantaria. Eu tenho muito orgulho. Mas eu acompanhei igrejas que o pastor humilha o obreiro. Humilha. Se você não fizer o que eu quero, saia da obra. Bem, se ele aprendeu assim, mas aprendeu errado, né? Aprendeu errado. Princípio da autoridade. Não sabe ser autoridade. E também temos que aprender a obedecer. Se você é uma empregada doméstica e a patroa diz, por favor, lava o banheiro de novo, que não ficou bem lavado não. Né? Essa bicha safada, tal. Só quer ser a patroa, mas ela é a patroa, né? Então você é submissa a ela, é subordinada. Quando você tiver na qualidade de autoridade, você vai exercer. Então, essa mão e contramão. Princípio da autoridade. Pastor, eu me casei, mas a minha mulher, pastor, liga para mim 24 horas. Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Sim, meu irmão, mas se você não quisesse que uma mulher ligasse para você para saber onde você tá, ficar solteiro. Você tem uma dona. Ela é sua mulher. Pronto. Não quer que mulher fique perguntando onde você tá? Não case. Fique solteiro, né? Pastor, tem que... Minha filha está com febre, Ave Maria, tem que ir no médico comprar remédio. Sim, não quisesse, ficasse sem filho. Princípio da autoridade. Faça a sua função com alegria e exija com equilíbrio quando você for o chefe, a chefa, for a autoridade na área que você está passando. Inclusive, teve até um exemplo, né? Aqueles caras que limpam os hospitais, eles botam um triângulozinho avisando que estão limpando, né? Então eles passam ali aquele... Na época era o rodo, que agora é tudo na máquina, e eles tem lá, não passe. Então ele avisou a fulano, não passe não. E eu tava olhando para fulano e o cara, mas eu tô precisando ir, rapaz. Passe não que tá escorregadio. Aí o cara pisou, nem perguntou, pisou, foi atravessar, mas levou uma queda. Então, quem era a autoridade ali era o faxineiro. O faxineiro dizia, olha, eu tô limpando aqui, que tá escorregadio, hein? Ah, porque eu tenho que passar, eu tenho que ir ali e tal. Calma que vai secar, calma. Não, eu vou.
E isso aí leva a dimensões incríveis. Você pensa que no céu é uma zorra total? Existe autoridade. Alguns crentes pensam que Jesus Cristo é por eles e eles não têm autoridade. Não, ninguém manda em mim não. Pastor não manda em mim, obreiro não manda em mim, ninguém manda em mim. Eu que mando em mim é só o Espírito Santo. Aí às vezes a pessoa diz, fulano tem fé. Não, isso aí é um distúrbio nesta área. Sim, se eu estou numa igreja e tem um pastor presidente, ele manda em mim, sim. E eu tenho que obedecê-lo, porque no dia que eu for pastor presidente, eu vou exigir obediência. Deus nunca tirou isso. Deus delega autoridade para você. E o que você faz com essa autoridade? Né? Quando Deus delega autoridade, que Deus podia fazer tudo. Olha, não existe anjo de guarda, não existe anjo de guerra, não existe Gabriel nem Miguel, eu faço tudo. Eu sou Deus, eu faço tudo. Não. Ele faz, mas ele usa. Então, o Gabriel, ele tem o dever, a autoridade de fazer os anúncios. E veja que os anjos têm autonomia. Quando o anjo foi anunciar o nascimento de João Batista, o pai de João Batista duvidou e o anjo se irou. Porque duvidaste da palavra do enviado de Deus, ficarás mudo até o dia que a criança nascer. A gente podia dizer, não, você é um anjo de Deus, para com isso. O velhinho que só duvidou um pouquinho, mas ele era uma autoridade e ele usou. Ele não disse, espera aí, João, aí, posso deixar ele mudo, Deus? O que eu faço? Não, ele apenas sentenciou, e sentenciou na hora. João duvidou, ele anunciou a bênção, vai nascer João Batista, tal. Agora, por que você duvidou de mim? Ele não disse, não, por que você duvidou de mim? Eu vou orar a Jeová, Jeová vai deixar você mudo. Não. Por que você duvidou de mim? Ficarás mudo até o dia que a criança nascer. O próprio anjo sentenciou, porque estava sobre aquele anjo uma autoridade. Pelo fato de nós sermos cristãos, a igreja não vira uma zorra. Todo mundo fazendo o que quer, todo mundo diz o que quer, chega a hora que quer. Não, tem que haver organização, tem que haver autoridade, o princípio da autoridade e da lei. E Deus ortoga para você responsabilidades. Palavra pesada, né? Responsabilidades. Como pessoa, você sempre será submissa à lei. E também, em alguns momentos, será a lei. Aprendemos a ser submisso às leis, aos princípios, né? Eu já vi pastor xingando o demônio, chamando o demônio pro cacete. Aonde está esse pastor hoje? Está no forró. Não precisa disso. Temos que obedecer ao princípio do respeito e da autoridade, que os anjos se respeitam entre si. E assim, imagina se Miguel falasse mal de Gabriel. Ah, meu amigo, eu vou para a guerra, cacete como lá, e Miguel e Gabriel só na boa, anunciação, e eu aqui na guerra. Não, Miguel é da guerra e Gabriel é do anúncio. Cada um tem sua área, né? Imagina se ninguém quisesse lavar banheiro, se ninguém quisesse dirigir carro, se todo mundo fosse rico e ninguém quisesse fazer nada. Então o mundo parava. Todo mundo, não, eu só quero ficar na frente do computador, eu só quero ficar conversando, eu só quero isso, só quero aquilo. Sim, mas quem que vai lavar, quem que vai plantar? Você compra por causa daquele agricultor Chiquinho que está lá. Eu estou plantando aqui um bocado de mandioca, que esse pessoal vai comer farinha. Princípio da autoridade. Aprendemos maiores informações. Vamos lá para o YouTube, Joilson de Assis. Entra lá, Igreja Online, Paz e Luz, coloca lá princípio de autoridade, veja lá que temos um estudo completo sobre a lei. E isso muda a vida. É algo que pode mudar a sua vida. Você ter uma autoridade numa área, né? Exemplo, uma amiga minha chamada doutora Patrícia, ela é anestesista, ela mora no Recife. Ela é autoridade. Ela chega lá, dá uma anestesia na coluna do cara. É uma autoridade. Ela tem direito a ganhar o que ela ganha, a ser o que ela é.
Porque ela dominou essa lei. Ela conhece vértebra por vértebra, conhece todo o osso, conhece por dentro e por fora. Pastor, eu sou borracheiro. Você é uma autoridade. Porque já vi gente morrer porque o borracheiro esqueceu de arrochar o parafuso do pneu. O cara era policial rodoviário federal com a caminhonete, e o pneu caiu e ele virou. Então o borracheiro, ele é autoridade na área do pneu. Aí o cara chega lá, oi borracheiro, oi, tudo bem? Bota esse pneu aqui meio sambado. Não, esse pneu não presta não. Mas bote, não boto nada. Não, rapaz, bota, eu tô mandando, eu pago você botar. Não boto, porque se esse bicho estourar aí, vão querer botar com o pneu. É autoridade. Mas borracheiro é autoridade? Sim, na área dele é. Então procure uma área, domine, seja uma autoridade nessa área, né? Pastor, eu sou um advogado, então conheço as leis trabalhistas, leis tal, pronto, é uma autoridade. Pastor, eu sou um pedreiro, eu conheço tudo sobre coluna, sobre ferro, lajes, prédios, autoridade. Pastor, eu sou eletricista, então pronto, eu faço eletricidade de prédio, de carro, pronto, é uma autoridade na área. Então aprendemos as leis, dominemos. Você pode dominar. Olha, às vezes nós olhamos e percebemos que o cão é muito inteligente e que ele podia ter entrado nesse planeta no cacete. Vem cá, Adão, pá na cara de Adão, pá na cara de Eva. Esse paraíso aqui é meu, esse planeta é meu. Você acha que ele não podia fazer isso, não? Tecnologia que ele tem? Podia. Bora! Todos os cão aqui, bora! Os anjos vinham, meu amigo. Era a briga, bomba espiritual, bomba celeste, era metralhadora de anjo. Mas ele não fez isso, não. Ele disse, não, eu vou conseguir na lei, vou me legalizar. Alguém vai me dar algo, eu vou fazer alguém me dar algo. Agora eu tenho que dar algo para esse alguém, para alguém me dar algo. Eu vou dar o quê? Um fruto. E ele vai me dar o quê? A alma dele, o planeta dele. E esse jardim do Éden aqui, com esse portal, com esse rio da vida. Então ele legalizou-se. Por isso que ele disse, tudo isso te darei, se prostrar, porque isso não foi entregue. Eu tenho autoridade. O Espírito de Deus nos ensine os princípios da autoridade e da legalidade. Amém, pessoal? Que bênção, né? Muito obrigado por vocês escutarem a Rádio Paz e Luz, Pastor Joilson de Assis. Eu quero abençoar todos vocês. Agora vamos orar, fazer aquela oração forte em nome